Tenho algo a dizer para os manos daqui, para os manos de lá. Tenho algo a dizer para os manos daqui, para os manos de lá. Salve, salve, boa noite. Já estamos ao vivo aqui na 5ª edição do programa Algo a Dizer, na Twitch do Bocada Forte, ao vivo para o mundo todo. Hoje a nossa convidada é mais uma pioneira. Hoje a gente está com a Rose MC. Como eu já disse, mais uma pioneira. A gente já falou com a Rúbia, agora estamos falando com a Rose. A Rose já foi Big Girl, não é Big Girl, né? Porque um dia Big Girl até a morte, né? Big Girl, MC, professora, arte educadora. É uma lenda viva, né, mano, da cultura hip hop. E, repito, pioneira, isso é muito importante. Estamos aqui de novo eu, o Dico, a Rose. O Dico vai dar o boa noite dele, depois a Rose também dá o boa noite dela. É isso. Salve, salve, bem-vindas, bem-vindos a todas as pessoas presentes aí hoje com a gente. Uma satisfação de estar novamente aqui no Algo a Dizer. E com essa novidade tão forte, afro, black, preta, aqui no Bocada Forte. Seja bem-vinda, Rose. É isso aí. Eu que estou muito feliz, muito honrada de poder estar aqui contando a minha história, contando o que a gente passou lá atrás, no início do hip hop nos anos 90. E muito feliz também por estar ainda na cena e fazendo aí um som, fazendo os projetos e estar aí vivona dentro da cultura hip hop. Maravilha. Então, se você quiser aí aproveitar e ir divulgando aí nas suas redes sociais, quiser mandar link, quiser ter um tempinho para você espalhar para o pessoal que você está online, que eu tô aqui, ó, avisando no Instagram aqui do Bocada também, colocando ao vivo que a gente está online na Twitch. Quem tiver no Instagram, ir lá para a Twitch do Bocada, twitch.tv/bocadaforte. Estamos ao vivo com a Rose MC, certo? Avisa geral. Avisar todo mundo. Avisa lá! A gente vai conversando e vai tentando espalhar nas redes aqui pra galera colar, quem quiser fazer pergunta, né? E aqui, ó, salve, ó, o Panigé da Bahia, salve, mano, tamo ao vivo lá na Twitch, ó, twitch.tv Salve, chapa! Bocada Forte. Vai pra lá e assiste, a gente tá com a Rose MC ao vivo. Então, Rose, A energia é pesada. É muita história, né, mano? Muita coisa pra falar, porque você tá na cena desde 85, né? Desde 85, eu comecei como Biguel, aqui na Vila Matilde, que tinha aqui a Toco, né? Isso. E aí eu fiz parte aqui eu comecei dançando, e foi o elemento, acho que uma boa parte do hip hop começou com o elemento break, porque foi o que nós tivemos acesso no início, né? Então eu comecei dançando, querendo aprender os passos, e aí foi legal que uns caras viram dançando lá na entrada da Toco, né? Tinha um espaço, o pessoal ficava treinando no chão, ali no alto, e aí já me chamaram, o Luiz, tal, falou, entra no nosso grupo. Aí eu já entrei para um grupo e participamos do concurso lá com o Iraí Campos, e aí ele acabou me apelidando como a mina do break, e aí nosso grupo ganhou, e a gente passou a ser conhecido assim no bairro como o pessoal que dançava break na Toco, né? E você lembra... Pô, essa época, 85, essa época de 85 é muito de dança. As pessoas dessa época do hip hop sempre começaram por essa vertente da dança, né? É um detalhe muito, muito louco. É legal que assim, eu comecei no bairro, né? Eu não tinha assim uma dimensão do hip hop que acontecia no mundo, nem no Brasil. Então a gente começou como uma dança do bairro, e bem depois que eu fiquei sabendo ali do Nelson na 24 de maio, aí eu saía da Paulista, eu trampava na Paulista, tinha 2 horas de almoço, e aí eu vinha até o centro, pegava o busão, ficava ali na 24, vendo os passos, aprendendo, curtindo, aí comprava um lanche e voltava no busão comendo lanche para poder chegar a tempo no trabalho. Então, eu me alimentava de música, né? Porque era muito mais importante para mim ir para lá e ficar um pouco ali com o Nelson Funkcia,
foi ali que a gente se conheceu, assim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, parceirão aí até hoje. E você consegue lembrar de outras mulheres que também eram envolvidas? Então, na época que eu dancei, eu acabei não tendo muito contato com as meninas do break mesmo, porque aqui no bairro não tinha outras mulheres, eu fui aceita pelos caras que dançavam, e aí quando eu fui lá na 24 de maio, a maioria realmente do funk em si eram homens, tinham poucas mulheres, mas eu acabei não tendo assim, um contato pessoal de amizade com elas, mas tinha algumas meninas que dançavam ali, era da hora ver, mas a grande maioria mesmo era dos homens que estavam dançando ali, pouquíssimas mulheres que entravam na roda. Você não lembra das mulheres que estavam presentes ali? Não tinha amizade assim, e tinha o Billy, o Paul, eu peguei amizade com os caras. As meninas não faziam parte do grupo. Tinha uma ou outra que entrava na roda, dava um passinho e ia embora, mas não eram frequentes ali no segmento, ali na rua, né? E aí você ficou quanto tempo nessa de ficar ali dançando até você... Porque até então não era Rose MC, né? Ainda não era Rose MC, você só dançava. A mina do break, né? Só a mina do break. E quando foi que entrou esse MC aí no Rose? Então, aí eu fui fazer faculdade. Eu resolvi estudar, fiz cursinho e tal. Aí entrei na Faculdade de Belas Artes para fazer licenciatura em artes plásticas. E aí, assim, fiquei um pouco afastada dos bailes, tudo, por conta até de não ter tempo de estudar pra caramba. E foi uma correria porque não tinha as cotas, não tinha política pública. Isso então, que ano? Isso foi em 88. 88 entrei na faculdade, e aí eu entrei na raça, e aí fim de semana eu tinha que trampar. Eu tinha um amigo que a irmã dele tinha um restaurante lá em Pinheiros, aí fim de semana a gente ia trabalhar em festa, carregar bandeja, ou então preparar as coisas para a festa para poder eu conseguir pagar os livros e tal. Então era muito louco conseguir pagar uma faculdade, era caríssimo na época. E aí mas era meu sonho, então era assim, o salário era a faculdade, e aí depois eu corria atrás fim de semana para poder conseguir comprar os livros, né? Ô, Rose, então, um isso detalhe. foi em 85. Entendi. E nessa época, como que era a faculdade aí com a negritude? Pô, você nem tem noção. Primeiro semestre, eu estudei à noite. Aí assim, né, eu achava legal, mas assim, era muita gandaia, sexta-feira todo mundo ficava no bar. Aí eu falei, mano, tô pagando muito caro essa faculdade para não aproveitar, né? Só que quando eu entrei na faculdade, já pintou a oportunidade de dar aula, porque tinha uma falta, uma carência de professores de arte. Eu achei estranho, se todo mundo dando aula, e fui lá, me inscrevi, entrei na faculdade e já comecei a dar aula. Aí o que eu fiz? Eu inverti, eu passei a estudar de manhã e peguei a aula tarde e noite. E aí, de manhã, imagina, uma faculdade de Belas Artes, de manhã eu era a única preta da minha sala, óbvio, né? E se não era assim, até aí no período eu não via ninguém. Então, se à noite tinha um aqui, outro lá, de manhã não tinha. Então, quando chegou assim em 92, que eu já estava realmente no final para me formar, foi aí que entrou o rap. Que a sala de teatro entrou numa reforma e a gente ficou sem aula, passou um mês. Aula. Falei, como assim não vai ter aula? Era só polpismo, mas ninguém colocava. Colocava um cartaz, os caras arrancavam. Ia falar com alguém, ninguém ouvia. Aí eu falei, mano, vou fazer uma música. Aí que eu fiz? Fui na galeria, que eu já tinha um instrumental, e aí escrevi um rap. E lá tinha muita essa coisa de se apresentar no intervalo. Eu fui lá na secretaria e falei assim, eu fiz um intervalo. Aí os caras puseram um som, microfone e tal. E uma música minha. Tal. Aí, quando eu comecei a cantar, eu meti o pau na faculdade, denunciei o que estava acontecendo. Aí ninguém podia me arrancar o microfone, porque desceu todo mundo da arquitetura, todos os cursos. Aí aquilo não teve como esconder. Em 2 semanas a sala estava pronta, né? Só que aí eu ainda não tinha entendido que eu tinha essa veia para o hip hop, né? Para o elemento rap. E aí eu encerrei a faculdade e encontrei o Smoke.
que o Smoke morava aqui na Vila Matilde, né? Já tinha o Dr. MCs. Eu, pô, você tem um grupo tal, né? Ele, eu tenho. Falei, então, eu fiz um rap, aí cantei a música para ele. Aí ele falou, nossa, você tem mó levada, né? Eu nem sabia o que era levada. Aí o Smoke falou, não, você tem que cantar rap e tal. Aí ele e o Doctors acabaram me ajudando, me ensaiando, e aí que eu entrei para o elemento rap. Ele me levou na São Bento, eu nunca tinha ido. E aí que... então, aqui no Carrão, na Vila Carrão, tinha um bar que chamava Tocos Bar. E esse bar tinha uma característica, só podia cantar quem não tinha disco gravado. Então, ele era um local para quem estava começando. E aí, os meninos me levaram lá, foi onde eu subi no palco pela primeira vez, e aí eu cantei um rap, e de lá para cá não parei mais. Massa. Então, e aí você falou do Docs, eu lembrei porque você deu aula, né? Você se formou e você foi professora, né? Você deu aula na escola pública durante um tempo, inclusive até numa escola que eu estudei, no Fragoso. Acho que você deu aula no Fragoso, né? E eu lembro... Dei aula no Fragoso. Eu não cheguei a ter aula com você, mas eu lembro que o pessoal falava, pô, tem uma professora aí, ela traz uns grupos de rap aqui, tem uns eventos, vem uns grupos de rap cantar. E você lembra os grupos e que projeto era esse que você levava na escola? Nossa, eu causei lá, porque assim, foi a primeira escola que é ali na Patriarca, né? Isso. E a gente, assim, hoje eu já sou uma mulher mais madura, mas me segura um pouco, né? Mas a gente, quando é jovem, você quer mudar o mundo e tal. E aí, como eu já estava inserida na cultura hip hop, eu resolvi levar todo mundo. Aí, né, uma pessoa me apresentou o Slick, e aí eu convidei o Slick para ir tocar lá, né? Aí até um outro aluno falou, tem um Slick, amigo meu, tal. Até então não sabia nem que era DMN, aí chamei os caras do MRN, foi um monte de grupo, numa festa junina. Só que aí o pessoal do noturno, que não ia nunca na festa, encheu a festa, porque ia ter rap. Só que aí os caras começaram a me enrolar, tem a quadrilha tal, tem a dança tal. E foi indo e não deixava o rap se apresentar. Mano, chegou uma hora assim que eu falei, tem que ter o rap agora. Aí uma professora resolveu levar o bingo pro palco. Mano, eu catei o microfone. Aí, ó, vai ter o rap sim, nós estamos aqui, os caras estão aí, pá, pode esperar. Então, não precisa nem falar que o povo quase me matou, né? Aí eu falei, não, vai ter o rap, tá todo mundo fora, fora. Aí tirou o bingo do palco e começou o show de rap. Aí, nessa que eu desci no palco, a vice-diretora falou, ó, se eu fosse diretora, eu te mandava embora agora. Aí eu, muito folgada, falei, ainda bem que você não é, né? E aí, ficou. E aí, do Slick, aí eu passei a conhecer o DMN e tudo, mas o grupo que eu lembro, assim, que ficou até o final para cantar, que segurou a onda comigo, foi o MRN, o Nil e tal. Gratidão aí para os caras que fizeram essa parceria aí comigo numa festa junina. E o que você, assim, tirando essa recepção da escola, né, da diretora e tal, como era com os alunos? Os alunos sabiam que você... Porque o hip hop na época não era nada comparado ao que é hoje, né? Não era todo mundo. Você não encontrava um monte de gente no mesmo lugar que curtia, a não ser na São Bento ou na Roosevelt, tá? Você não encontrava o pessoal fácil, né? Eu mesmo estudei nessa escola e não tinha muita gente que curtia, mas mesmo assim, como você via a recepção de aluno, como era a recepção? E se eles sabiam que você tinha essa vivência com a cultura de rua? Então, eu comecei na cultura de rua e na cultura acadêmica ao mesmo tempo. Então, eu não levava assim na escola, mas não era todo mundo que sabia, né, que eu cantava rap e tal. Aí, de alguma forma, acabavam sabendo, porque, por exemplo, teve uma época que a Veja fez uma matéria bem grande, e aí o Rune e eu, o QAP, a gente acabou assessorando para ajudar para eles conhecerem os outros grupos. E eles foram numa escola que eu trabalhava ali no Tatuapé, do lado do metrô. E aí não teve como o pessoal saber que eu estava lá, que eu fazia parte. E aí a diretora abriu, já teve uma outra recepção, a diretora deixou, fiz oficina e tal. E a matéria foi enorme. Então, eles queriam tirar foto minha na sala de aula, queriam tirar foto, aí o pessoal ficou sabendo. E foi legal, porque abriu um precedente para a escola deixar eu levar as oficinas na escola. Então, nesse caso, foi bem positivo, né?
Agora, sim, nas outras escolas eu realmente ficava numa segunda. Aí eu dei aula numa escola aqui na Vila Santa Isabel e era molecadinha de quinta série, pequenininho, né? Então, se eu falasse que cantava rap, capaz dos pais, assim, não deixar nem eu ficar perto deles. E aí eu saí numa matéria no Notícias Populares. Mano, a chamada de Notícias Populares era uma foto minha. E ninguém na escola sabia que eu cantava. Aí saiu a matéria, quando eu cheguei para dar aula, assim, metade da sala com o jornal na mesa, assim, né? Aí foi legal, porque aí eu contei para eles. Aí em todas as salas que eu dei aula, eu tive que contar, né? Que fazia parte do hip hop e tal. Só que foi uma repressão, porque eles gostaram, as crianças curtiram, levei a música para alguns conhecerem, alguns pais e tal. Quando chegou no final do ano, eu era contratada nessa época, não era efetiva. Não tinha feito concurso, nada. E aí uma sala me chamou para ser paraninfa, que é uma grande honra para o professor, né, representar uma sala, tal, fiquei toda feliz, né? Aí a diretora me chamou numa sala, né, e falou, precisava falar com você. Ai, professora, sabe, eu acho que você devia dar uma desculpa para eles, porque você é contratada, você não vai estar mais aqui, eles nunca mais vão ver você, né? Então, acho que você devia dar uma desculpa e não ser a paraninfa deles. Falei, não, eles me escolheram, eu vou. Aí a gente começa a entender que foi pela questão do rap, porque ela imaginou que eu ia chegar lá de jaqueta, de boné, e aí, mano, é nós aqui e tal. E não, acho que a gente sabe separar uma coisa da outra, e eu fiz questão nessa colação de grau, eu fui de vestido longo, levei uma pasta de veludo e tal. Quando eu fiz a minha leitura, né, os pais, minha mãe foi junto na época, aí os pais falavam, nossa, essa professora foi a que melhor se apresentou, foi a que melhor falou, porque, na verdade, o fato de ser MC fez com que eu falasse melhor no microfone, né? Então, dessas coisas também, a gente acaba, por saberem que eu era do hip hop, então tem gente que às vezes afastava, assim, não queria que tivesse uma projeção na escola, né? Deixa eu só dar um salve aqui, o pessoal que está entrando, ó, Adri Vitti, Ana Cortes, Bárbara, quem mais? Na Vitrola Records começou a seguir, salve Anderson. Legal. Quem mais? Doc Sujo, lá do São José dos Campos. Se alguém tiver pergunta, pode mandar pergunta. Tinha uma pergunta, mas eu acho que já tinha. Eu acho que você já falou sobre. Drivit, amo dança. Queria saber como foi. É o caminho da Rose MC, mas eu acho que já falou, né? Foi a parte que a gente começou, né? Ô, Rose, falou sobre isso. Você acha que foi uma das primeiras, então, a levar o hip hop para dentro da escola, será? Olha, se eu não fui a primeira, eu fui uma das primeiras, porque eu levei no início, eu comecei a lecionar em 88, mais ou menos 89, 90, que rolou, né, lá no Fragoso, onde ele estudou, que eu levei que eu fiz essa inserção do hip hop, que foi DJ Slick, e esses grupos que eu falei. E todas as escolas por onde eu passei, eu sempre levava o hip hop, ou através de apresentações, ou eu sempre pedi para coordenador, para diretor, para falar sobre o hip hop, para explicar para os professores o que era o hip hop, até para eles entenderem, porque é uma ferramenta que ajuda muito o professor a ter acesso ao aluno. Então, a minha missão durante muitos anos foi assim, abrir essa porta e mostrar para eles que o hip hop era uma coisa positiva na educação. Mas eu enfrentei muitas barreiras, mas isso nunca me fez parar, não. Toda escola por onde eu passei, o pessoal vai lembrar que eu fiz alguma coisa de hip hop lá onde eu estive. E eram todas escolas públicas, algumas no estado e outras na prefeitura, mas eu sempre trabalhei em escola pública. O pessoal lembra mesmo, que nem eu te falei, depois teve colega meu que falou, professora, eles nem lembravam o nome, não lembrava, mas eles lembravam que teve uma professora. Ficou marcado, né? Que levou, marca. Eu acho que foi uma das primeiras mesmo a levar em escola, porque depois, algum tempo depois, teve o projeto aquele Repensando o Rap, né? Que era, acho que era do Guelé 10, né? Com Racionais, com DMN, acho que foi do Guelé 10, eu acho, né? Depois, mas aí foi 90, né? Já foi... Repensando a educação. Repensando a educação. Na gestão na gestão da Irundina. O Repensando, ele veio com uma cara
mais de palestra ou já veio com cara educativa, com oficina? Porque eu não cheguei a participar. Então, ele foi mais assim, é uma questão de palestra. Eles não, os Racionais eram o Racionais e o DMN. Então, na verdade, eles falavam sobre hip hop e abriam perguntas. Era uma palestra com troca de ideias. Então, rolava tipo um debate, né? Então, duas coisas que não acontecia. Nem acontecia o show deles e nem oficina com os jovens. Era uma troca de ideias mesmo sobre o hip hop, sobre as questões de racismo, preconceito. Então, a ideia era que foi um levante, né, para a juventude negra realmente. É o que a música fala, ter a voz ativa. E esse projeto ajudou muito, muito, assim, porque muita gente passou a se entender como negro, a se valorizar, a levantar sua autoestima através desse projeto Repensando a Educação. É bem louco isso mesmo, porque isso que você está falando, tipo, eu tive a sorte sorte assim, meus pais passavam sobre a negritude dentro de casa, né? Mas eu tenho amigos que conheceram a negritude dentro da escola, assim, e veio através do rap bastante, assim, né? E em casa era samba, então, às vezes as pessoas vão, não sei como que é hoje, assim, mas o fato era que eu lembrava que tinha alunos que sabiam, e eu sabia que era negro dentro da escola. Tem mais gente. Ó, chegou o Corte Certo, nosso parceiro, nosso companheiro aí do Bocada entrou também na live. O Ted lá do Sul, Hackers Crew, salve Ted, bem-vindo. Lá de Porto Alegre. O Ted é um pioneiro também, um dos b-boy pioneiros lá de Porto Alegre, da Hackers Crew. Tem uma cena forte lá no Sul. O Ted é pioneiro, o Ted é história também, viu? E a Luciene está perguntando como você enxerga a adaptação da linguagem dos jovens da academia. Acho que ela quer dizer assim, a academia, né, o cara que se forma tal, tem uma linguagem muito... uma linguagem que não combina, a galera se afasta, né, que afasta o povão, né? A linguagem que o pessoal usa muito, muito acadêmica tal. E o que você acha dessa adaptação? Exemplo, tem uma molecada que está falando de economia, falando de literatura, mas falando com a linguagem da rua. Eu acho da hora. Eu acho que assim, a gente tem que saber misturar um pouco a linguagem acadêmica com a linguagem da rua. Porque se a gente falar só da rua, a gente não vai levar nenhum conhecimento, não vai agregar nada na vida deles. Então, a gente vai pegar por baixo. É como se você pegasse um assunto que você tem que falar X, aí você falar, não vou ensinar essa parte que eles não vão aprender. Então, a gente não pode ter essa coisa assim. Mas também não dá para falar só com a linguagem acadêmica. Porque se a gente não mudar ou fizer uma coisa ali no meio, você não chega na rapaziada, entendeu? Chegasse muito formal, sabe? Até eu brincava muito com o Racionais com a coisa do é nós. Aí eu sempre zoava assim, eu falava assim, somos nós, né? Porque, assim, para zoar, porque o que pegou foi o nós. Não adianta nenhum professor, nenhum acadêmico falar, olha, vocês estão falando errado, não é nós. É capaz do professor hoje falar nós. Foi uma coisa que se virou uma figura de linguagem, foi muito além até do que eles esperavam, né? Então, mas eu brincava assim com eles de tipo professora chata meio corrigindo, mas eu acho muito bacana que a galera que está estudando agora está levando esses assuntos de economia, levando para a periferia, porque se a gente tiver um conhecimento maior, a próxima geração já vai fazer tudo diferente. Eu acho que a gente não teve essas oportunidades de conhecer essas coisas na nossa época, né? Então, muita gente aí fez um monte de burrada, se empolgou com cartão, se endividou, porque não tinha eu estou falando assim, voltado para a economia. Então, ter um jovem que tem esse conhecimento, mas que fala a linguagem da rua, mano, vai melhorar a vida de muita gente na periferia. Porque aproxima, né? Aproxima bastante. Aproxima para a realidade das pessoas. E ainda falando do lance de história, na verdade eu acho que você não foi pioneira só no lance de estar ali com o pessoal dançando e depois como MC também, não só você, mas as suas companheiras, a Sweet Lee, né, a própria Sherry Line também foram pioneiras, mas eu acho que até nesse lance de
se formar e tá no rap também foi um pioneirismo, né? Porque não eram muitas pessoas no rap que tinham uma formação acadêmica, né? Porque, como eu falei no início, é muito difícil encarar uma faculdade, até mesmo quando você você consegue entrar na política pública e ganha uma bolsa. Você não vai pagar a faculdade. Mas não é só isso. Tem que estudar para caramba, tem um monte de coisa, tem que se informar. Então, eu acho que o fato de você pagar a faculdade é uma coisa que dificulta, mas não é a única. Então, tem gente que fala assim, fulano estudou na USP, era de graça. Mas na USP, por exemplo, eles cobram o dobro da pessoa. Então, vamos pensar num jovem de periferia que entrou lá. Então, não vai pagar nada. Não é só isso, gente. Tem que estudar muito. Transporte, alimentação. Muita dentro dedicação. De casa. Então, abrir mão, que é muito difícil, abrir mão do seu tempo, de outras coisas para focar no estudo. Eu tenho um orgulho, assim, da Rúbia, que ela foi estudar já com 40 e poucos anos, com 2 filhos, e imagina o que ela teve que abrir mão, já sendo uma mãe de família, para conseguir fazer a faculdade. Exatamente. Então, não é uma coisa fácil, não é só ter o curso. Então, eu acho assim que eu tive a boa sorte de que o meu pai era mas ele também era músico. Então, ele era maestro, teve que abrir mão um pouquinho da música, porque não dava para sustentar a mulher já tendo filho e tal. Aí ele entrou na mecânica, mas nunca abandonou a música, sempre foi maestro. E minha mãe era costureira, então, para eles, era importante que a filha tivesse uma faculdade, porque eles não tiveram oportunidade de terminar nem o primário. Então, eu tive um incentivo muito grande, e o fato da gente ter uma casinha aqui na Aricanduva, que quando um jovem tem que pagar aluguel, tem que ajudar na alimentação e tal, isso também acaba dificultando. Então, o que me ajudou muito foi que meus pais deram esse corre lá que a gente segura a onda aqui, entendeu? Então, isso também foi uma coisa que, por mais que eu fale assim, meu salário era faculdade, mas eu tinha onde morar, tinha onde comer, tinha o apoio deles para poder fazer o meu sonho, né? Tinha um acolhimento geral ali, né? Isso fortalece muito. O DJ Corte Certo, ele tá perguntando qual foi sua primeira experiência no estúdio? Putz, minha primeira experiência no estúdio foi com Taíde e DJ 1. Vixe. Eu já estava... eu já estava produzindo com o Medzu para a coletânea da Cascatas. Só que aí, um dia, eu já conheci o Taíde, né? Ele me recebeu super bem na São Bento, o DJ 1 também. E, mano, um belo dia o Taíde me liga, eu trabalhava na galeria lá com desenho de silk screen. Falei, aí, Rose, quanto você cobra para participar de uma música minha? Quantos dólares você cobra? Eu, não cobro nada. Ele falou, não, é isso mesmo que eu ia te pagar, vem pro estúdio. Aí, mano, imagina, eu nunca tinha entrado num aquário. Aí eu tô lá no estúdio com um fone e o DJ1 com aquele jeitão que vocês conhecem. Vai! Mano, para quem já tem uma experiência, gravar com o cara não é fácil, né? E eu tive que, com a letra ali, que é a música A Entrevista, na verdade eu vou falando como se eu estivesse fazendo uma repórter, né? Eu sou uma você vai fazendo as perguntas, letra, né? Você vai falando e... E aí vai vendo o rap, né? Mas foi assim, inesquecível, foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive de conhecer o estúdio com quem eu já era fã. Então, eu sou muito grata, realmente, de ter sido recebida de braços abertos por eles e deles terem me dado essa oportunidade no LP Brava Gente. Então, a primeira experiência foi já ali, tipo, mano, ou faz ou sai fora, entendeu? Já foi um teste de fogo, né? Obrigado aí, Regina Célia, começou a seguir a gente, tá na live aí também. A Luciene mandando outra pergunta relacionado à universidade também, né? Você já falou, já citou um pouco sobre isso, que você na sua época não tinha as políticas afirmativas, né? E na verdade, eu nem sei se ela está perguntando, acho que ela está só comentando, né? A importância das políticas afirmativas para acesso às universidades, né? Que com as políticas afirmativas hoje a gente tem muito mais diversidade, né? Muito mais oportunidade e não facilidade, né? Mas oportunidade, né? Não, e agora sim, só para comentar a questão de ser a única negra da sala,
não só ser a única negra, mas ser a única pessoa da Zona Leste. Só tinha eu e uma amiga, que é a Rita, e só as duas, assim, que era de periferia. O restante, uma o motorista levava na porta, a outra o marido, o pai, ela fazia só para, né? E aí, quando chegava nas férias, uma ia para, tô indo visitar o Louvre, uma ia para a Europa, outra para os Estados Unidos, a gente via pra Penha, mano. Aí eu e minha amiga, a gente falava assim, mas, valeu a pena cada momento, assim, teve momentos, assim, que elas foram muito legais com a gente. Uma coisa que eu nunca vou esquecer é que eu tinha que ter uma aula de lápis aquarela, e eu, com muito sacrifício, comprei uma caixinha de 12, né? Porque não tinha, a Faber-Castell ainda não tinha esses aquarelados. Isso aí, na época, não existia, já estou falando de 88. E aí eu tinha aquela aula, eu comprei meus 12 com muito sacrifício, e aí uma colega estava com aquele de 48 da carandagem, né? E em vez dela ficar assim, tipo, ela falou, mano, foi muito bonito. Ela falou assim, Rose, eu tô com uma dificuldade aqui no sombreado, você não quer me ajudar? Aí eu fui, ajudei, ensinei a mina, ela, vamos fazer junta, tal. Na hora eu não me liguei, entendeu? Mas foi a forma que ela achou de disponibilizar o material dela sem me constranger, entendeu? Então também tem esse lado. Eu acho que a gente não pode ficar só pensando assim, playboy e tal. E depende muito da pessoa. Tem gente que tem acesso e é legal, e tem gente que não tem acesso também e não é bacana. É caráter. Eu acho que é o caráter da pessoa mesmo. Viu? Ô, Rose, e é o seguinte, você por ter estudado na Faculdade de Belas Artes, tem uns momentos bem interessantes ali, talvez na faculdade ali. Vou dar um recorte mais ou menos na época que rolou uma pichação dentro da faculdade e tendo o discurso que a pichação é um trabalho, deveria ser reconhecido como arte também, até mesmo porque lá fora também, em alguns lugares, vários pichadores já foram para vários lugares expor seus trabalhos como pichador, e vários pichadores também viraram grafiteiros também, né? Então, eu quero saber o que você acha diante a pichação em si mesmo, até esse movimento que aconteceu dentro da faculdade. Então, eu acho que assim, a faculdade ela cria um grupo enorme de artistas, mas ela, pelo menos quando eu estudei, ela era extremamente repressora. Então, não tinha essa de você ser artista e fazer uma arte na faculdade. Era repressão total, entendeu? Na sala de aula, você desenhar no papel era arte. Você fazer alguma inserção, alguma intervenção na faculdade era problema sério, não era aceito. E o grafite não era considerado arte na época, eles não tinham essa visão nem do grafite. Então, a pichação para eles era um absurdo, né? Com o tempo, a coisa foi mudando. Então, quando eu depois retornei lá, depois de uns 10, 15 anos, uma amiga que estudava lá, eu quis até ver por dentro como é que estava, ele já estava na arte digital. Mas, assim, eu vejo que a direção das faculdades, não só da Belas Artes, mas da Pan-Americana e de todas, ela é extremamente repressora. Ela quer que você faça o curso, faz o curso, você paga e você tem o estudo. Mas não que ela vai te dar uma abertura muito grande ou um apoio para uma cultura de rua. Então, não tinha essa... E é diferente em outros lugares. Fora do Brasil, a gente vê que a pichação e o grafite andam mais perto. E aqui, como você falou, muitos grafiteiros começaram no picho. Então, eu acho que o picho ele é um momento que o cara se acha, até com a lata, com a caneta, que ele acha a sua expressão. Alguns seguem para o grafite, outros não. Mas é uma arte extremamente importante, porque é ali que o cara vai achar o tag, que ele vai fazer o nome dele. Então, é uma passagem... Eu, sinceramente, não conheço ninguém que começou assim já no grafite e não fez... Ou o cara não quer falar, entendeu? O cara fez as pichação dele e aí depois ele foi pro grafite e falou, não, eu não fui e tal. Porque era questão de mostrar que já está no outro nível. Uhum. Mas é uma coisa extremamente natural. Eu acho que é a mesma coisa que um cara no rap. Eu faço música, mas eu não vou em batalha. Não, são coisas diferentes. Mas não tem nada. O cara que foi na batalha, que fez uma rima ali na hora, um freestyle,
ele tem tudo para ir no estúdio e gravar música com letra. Então, uma coisa não está longe da outra, né? Não, é tudo, se você for ver, é tudo vertente, né? E aproveitando que você falou isso, Miguel, MC e dando aula de artes, mas não foi pro grafite. Mas teve também, assim, aproveitando, tem isso, que você é professora de artes, mas desenvolveu outros elementos, mas não foi pro grafite. E teve algum aluno, assim, seu que foi pro grafite, que é famoso, que ficou conhecido, ou que... Eu tive vários alunos que... E assim, então, né? só dar um salve aqui, ó, rapidinho. Arthur Freestyle chegou na live. Opa, Arthur na área, tamo junto aí, parceirão. Então, eu tive, assim, o Casey On, ele foi em várias oficinas em escolas que eu trabalhei. Ele, na verdade, que me ensinou a questão de você desconstruir a letra para fazer o grafite. E aí, com essas aulas, oficinas que ele ia comigo, ou aulas que ele me ensinou a dar, eu consegui fazer com que alguns alunos se descobrissem no grafite. Mas tem uma história na minha vida que, assim, eu fui lecionar no Carlos de Campos, ali no Brás. É aí que eu queria que você chegasse. Mano, eu estava iniciando minha carreira de professora, fiz um estágio lá e minha professora arrumou umas aulas de desenho geométrico. Aí, quando eu chego na sala, quem que eram meus alunos? Otávio e Gustavo, mais conhecido como Gênios. E eu já conhecia os dois da São Bento. Aí eu olhei e falei, mano, como é que eu vou dar aula de desenho para esses caras, né? E aí foi da hora, porque, na verdade, o que eu dava era desenho geométrico, não era desenho artístico, ainda bem, né? Mas, mesmo assim, foi bacana, porque eles tiveram um respeito enorme por mim. Eles, claro, desenham muito melhor do que eu, já na parte artística, mas ali eles estavam com alunos do ensino médio, e a gente teve uma relação de amizade durante um ano maravilhosa, sempre foram parceirão. Teve uma época que teve umas intervenções na escola, eles fizeram questão de deixar um grafite deles lá, e foi uma experiência incrível, assim, de uma amizade para a vida inteira, desse respeito e desse carinho que eles tiveram por mim, sendo meus alunos numa aula de desenho, né? Se fosse desenho artístico, eu ia falar, mano, vamos trocar, eu sei que vocês vêm aqui e dão, né? Porque eles já tinham o dom natural de fazer desenhos assim absurdos naquela época, né? Então, dali eles deslancharam, e eu tenho muito orgulho de saber que a gente tem essa amizade até hoje e que eles tiveram esse respeito pelo lugar que eu estava ali naquele momento como professora de desenho. E começou mal, né? Com Taíde DJ1 no estúdio, com os Gêmeos na sala de aula. Ó, Cláudia Santos, minha namorada. Com Mano Brown e LF. Conhece também. Entrou na live. Oh, legal. E bastante gente aí. O Corte Certo mandou mais uma pergunta. Na sua música Exemplo de Mulher, o instrumental ele tem uma mistura com jazz, né? E você faz uma levada que pra época era até inovadora, né? E aí ele quer saber as suas influências, e eu aproveito e incluo aí também porque, assim, não tinham muitas mulheres no Brasil, não dava para você ter mulheres como referência no rap, né? Na verdade, vocês serviam uma como referência para outra, uma ajudando a outra. E aí ele pergunta, aproveitando esse gancho aqui dele perguntando da música, tinha uma pegada com jazz, seu flow era à frente, quais as suas influências? Como você tinha os caras, né, aqui, mas que outras influências você tinha na música? Então, mas nessa música eu tenho que falar essa influência do jazz. Quem tocou no estúdio foram o Carlinhos Cascatas deixou, depois de muita discussão, deixou colocar baixo, guitarra e trombone. E falou, não, bateria é muito caro, vai gastar muita hora, não dá. Aí o Nemedizu fez a cama, né, e foi um baixista, um guitarrista, e o trompete, eu tinha amizade com os caras do Professor Antena. E o Tiquinho, simplesmente o Tiquinho, que a gente conhece aí, que toca com um monstrão aí. O cara era meu amigo. Eu falei, mano, dá pra você ir lá e tal. E aí ele foi, e aí os caras deram uma canseira nele, falaram, não, fica aí, depois você toca. O cara dormiu lá no estúdio, e quando ele acordou, ele tocou trompete, aquilo que tá na música, né? E outro dia, numa live, a gente trocou ideia, e ele me falou que foi a primeira gravação em estúdio que ele fez em São Paulo. Nossa. Caramba. Eu nem sabia que tinha sido na minha música, né? O Tiquinho do Funk como le gusta?
o Tiquinho, porque antes ele tinha um grupo Professor Antena, aí a BMG Ariola liberou para ele tocar na minha música, e ele toca trombone, porque na verdade meu pai tocava trombone, mas eu achei que meu pai ele não ia ter aquela paciência da gente, que a gente ia para o estúdio, ia às 10 da noite, saía de lá às 8 da manhã. Não era aquela coisa assim, tal hora você vai tocar, né? Eu falei, mano, não vai dar certo, meu pai é aqui com esses caras. Aí, em homenagem ao meu pai, o Tiquinho tocou. E eu ouvi, assim, na época, assim, a gente, na verdade, se inspirou pelas minas que estavam acontecendo lá fora, a Queen Latifah, MC Light. Então, conforme conforme ia saindo as coisas lá, não era tão rápido como a internet, né? Se fosse hoje, a mina lançou um clipe, eu já via. A gente vivia na galeria, que saiu de mina, e de todas elas, a Salt and Pepper, que eu mais me inspirei, e Queen Latifah. Tanto é que até a Ruby estava me lembrando que teve o lançamento de uma festa do GV10, que foi lá em Santana, e eu cheguei toda vestida de africana, com filá, e era a roupa da mãe do Smokey. A dona Antônia falou, vai que essa roupa aqui parece a Queen Latifah e tal. E aí, quando eu cheguei lá, todo mundo, nossa, a menina tá Queen Latifah e tal, não sei o quê. Porque a gente acaba se inspirando, né? Pela inspiração que eu tinha nela, eu passei até a me vestir com as roupas africanas, que a gente não tinha essa conexão aqui no Brasil, né? E você também, com tudo isso, você teve outros projetos, fez participações, teve o Mina, né? O Mina bem depois, né? Acho que 2000, né? Por aí. 2000. Começo dos anos 2000, teve o Mina. E você também tem projetos de arte educadora e você viajou para vários países, né? Então, o Mina, eu já tentei com algumas meninas e tal, e aí eu tinha essa vontade de fazer um grupo só de mulheres. Aí eu criei o projeto Mulher Inteligente Nasce com Atitude, e aí saí procurando minha mulher para entrar comigo. E aí, na época, o grupo Tese Real, elas tinham parado de fazer show e tal. Aí eu cheguei na Daniela, falei, ô Daniela, você não quer vir e tal comigo, né? Vamos continuar. Aí a Daniela e a Vanessa, que são irmãs, vieram para os vocais comigo. Aí a gente precisava de uma DJ e aí a gente conseguiu, na época, a Lica Marques, que está aí na cena até hoje. Então foi um tempo assim, bem feliz para mim, foi a realização de um sonho. Muita gente apoiou, Paula Lima cantou no refrão, e aí o Fresh fez a produção artística e o Paul a musical. Foi lá em casa, foi bem legal. Então isso foi bacana, e aí depois de muitos anos, eu tinha até meio que dado um tempo tal, com a questão do rap, e aí eu já estava aqui numa escola do bairro, no João Pinheiro, e uma professora de inglês me chamou para participar de um projeto dela. O projeto dela, um aluno ia fazer todo o vídeo, né, ia ser o videomaker, e eu era protagonista. Então nós fizemos da música Pane no Sistema, eu canto em português e a legenda em inglês. E nisso eu passei a participar da ONG iEarn, que é uma ONG internacional com projetos pela internet. Fui para Puerto Madryn, porque seria a apresentação do vídeo lá. E aí acabei cantando, e aí no almoço aí o pessoal falou, não tem um projeto de hip hop na iEarn, por que você não faz um projeto? E aí naquele almoço o pessoal foi dando ideia e tal. O meu sonho era fazer tipo Change, que você vai nos lugares e grava com as pessoas, mas aí não rolou a verba. E aí o que eu fiz? Eu criei esse projeto com rap colaborativo. Você põe o instrumental na plataforma, e aí os professores de vários países falam, eu vou participar, e eu consegui fazer esse projeto. Então, com ele, eu acabei, em 2015, me apresentando em Brasília, porque cada ano era no local. E depois, em 2017, eu fui para Marrocos, sempre levando esse projeto e o resultado do que eu fazia na escola durante o ano. Ah, legal. E esse seu projeto, fala um pouco sobre que você colocou o banner aí. Então tem até aqui o banner, ó. Então, na verdade, o tag foi feito pelo Case e eu colori. E aí a ideia é assim, é um rap colaborativo. A gente lança o tema, e aí no primeiro ano participaram alunos do Quênia, de Istambul, do Canadá e de Taiwan. E aí eu jogo o tema e aí jogo o instrumental. E aí eles escreveram as partes deles, e aí eles gravam vídeos e mandavam para mim. Aí eu e meus alunos no Brasil, a gente fazia a edição do vídeo.
Então, depois que a música rolou, aí teve gente de outros países, do Paquistão. Eu quero participar. Eu falei, mas a música já está gravada. Aí eles entraram só na dança. Aí, no ano seguinte, foi a mesma coisa. A gente jogava instrumental, e aí já veio Estados Unidos, aí vários lugares. Então, a ideia do rap colaborativo é esse. E eu estou querendo fazer agora esse projeto em português aqui no Brasil. E aí eu escrevi já o projeto. Aí esse ano eu me inscrevi em alguns editais. É que antes eu não podia, porque eu era funcionária pública. E mesmo por ter lutado tanto para ter verba, quando a verba apareceu, eu não podia participar. A incoerência, por ser funcionária. E aí, o ano retrasado, eu me aposentei, e agora eu posso participar das editais. Aí, esse ano, eu inscrevi esse projeto em vários editais, estou aguardando aí. Porque se rolar uma verba, aí dá para fazer no Brasil e em todas as regiões, norte, sul, leste, oeste, e oportunizar a molecada a participar de umas gravações no estúdio. Atualmente você, a Rúbia e a Sherryline, a gente até conversou sobre isso com a Rúbia também a semana passada. Salve pra Rúbia aí, não sei se ela tá acompanhando. Vocês estão montaram a página, né, Clássicas Hip Hop, e tem algum plano da Clássicas Hip Hop lançar música, vocês fazerem música, alguma coisa juntas? Então, na verdade, o ano passado a gente começou com essa ideia de a gente viveu as mesmas coisas, a gente sempre teve uma amizade monstra, assim, muito amiga. Aí, de todos os lugares, um dia a gente falou, demorou, a gente tem que fazer um trampo junto. Aí partiu a ideia de fazer a música, a ideia era fazer uma cypher e uma música com nós três cantando. E aí, quando a gente começou a ver a questão do produtor, tal, aí rolou essa questão da pandemia, e aí a gente falou, não vamos ficar parado, já que a ideia foi juntar, aí que a gente partiu fazer a página, vamos fazendo enquanto a gente está em casa, e rolou a live. Primeiro o vídeo, né, que nós resgatamos várias mulheres das antigas, a Challenge, e aí a gente conseguiu trazer umas minas assim que estavam fora da cena, tal. E aí primeiro começamos com entrevistas, uma das foi muito legais foi a que a Line entrevistou a Lady Rap. A Cris, que, nossa, a Cris tem uma importância enorme assim, para a história da mulher no rap nacional. Então foi muito importante ela ter aceitado, ter participado. A Rúbia fez com a Carla Zamp, e aí nós começamos a fazer com nós três. Então, a gente está fazendo toda sexta-feira, às 15 horas, um papo reto aí, para falar de vários assuntos. Essa semana, nós jogamos uma enquete para o pessoal escolher se a gente falaria de mulher na sociedade ou mulher no hip-hop. Aí o pessoal escolheu mulher no hip-hop, só que a gente percebeu que falar um dia não ia dar. Então, nós dividimos pelos elementos. E foi uma assertiva, assim, que deu para mostrar bastante coisa. E sexta agora é o nosso elemento, as rappers. Vamos falar da mulher no mic aí. Mas a gente tem ideia, assim, de fazer... Que foi a ideia inicial, né? Assim que a gente puder realmente se encontrar ao vivo, a ideia é fazer uma música nossa, uma ou várias, né? E fazer shows, fazer vários trampos aí, clássicas hip hop na área aí, para fazer acontecer. E qual é o sentimento, assim? Porque vocês... Isso não, acho que eu não perguntei pra Rúbia, né? Mas eu acho assim... os caras são muito mais... Tem muito mais visibilidade, muito mais sucesso. Tudo acaba ficando mais fácil para eles, né? Tudo acaba ficando mais fácil e sempre com as mulheres por trás cuidando. Mas mesmo assim, ainda com tudo isso, com vocês... Ter rolado até durante um tempo um apagamento, tá ligado? Da história, de a galera não dar visibilidade, mas mesmo assim, com tudo isso, vocês ainda conseguem ser referência. Tipo, você pode pegar um monte de menina hoje em dia que elas vão falar de você, elas vão falar da Rúbia, elas vão falar da Sherryline. As outras um pouco menos, porque se afastaram, saíram, que nem você falou, a Cris, né, que é importante pra caramba, mas saiu fora, né, tá meio... se afastou um pouco do hip hop, mas a galera mais antiga, a Dinadi, todas essas sempre são citadas como, mesmo com tudo isso, vocês ainda são citadas, ainda têm uma importância reconhecida, sabe? E como você vê isso, assim, qual é o sentimento? Você tem contato também com as mais novas, essa nova geração? Então, eu acho que o que fez a diferença
para a gente realmente voltar para a cena foi esse livro aqui. Qual que é esse? A Perifeminas. Não conheci. Porque, assim, a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, a gente, com essa história de ninguém dá espaço, não deixa cantar, não deixa... Então, foi criada a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop através de várias discussões, tudo, e a aluna sempre à frente, e ela conseguiu, com os festivais, com os debates, com as oficinas, e trazendo essas minas. Então, a coisa já foi acontecendo com o lançamento da frente. E aí teve a ideia de lançar esse livro. Esse livro tem 62 mulheres do hip hop. Só que o que aconteceu? Tinha as oficinas, antes não foi só assim, manda o texto e sai o livro. Não, a gente teve encontros, e aí eu conheci as meninas novas, e elas passaram a conhecer a gente. Só para você ter uma ideia, a Mel Lisboa, que hoje é uma referência aí, que é uma menina que é extremamente importante para a gente, que leva a nossa voz. Quando teve foi em 2012 para 2013 que saiu esse livro. Em 2012 eu conheci a Mel, e ela estava iniciando ali, estava tateando as coisas. Então, a junção das minas das antigas com as minas novas aconteceu muito através desse livro, tem o número 1 e o número 2. Então, eu vejo assim que a gente criou nosso espaço, foi tipo nós por nós. Ninguém deu o lugar, e aí os festivais, inclusive, sempre tiveram nomes provocativos. A mulher vai estar no lugar de mulher onde ela quiser. Então, a gente meteu o pé na porta e foi atrás. Então, não dava para ficar chorando assim, ai, gente, eu podia ter sido uma MC, os caras não me deram oportunidade. Mano, Dani, se eles não deram oportunidade, a gente pega a nossa parte e faz. Aí nós fizemos festivais só com mulheres, festivais de rap, de break, de DJ, e aí não teve como, sabe? Aí passou a ser as minas chatas que quer espaço para mulher. Sim, a gente quer equidade, a gente quer meio a meio, Então, a nossa briga foi realmente por espaço. Então, eu acho que a partir do momento que a gente se uniu nessa conexão, e não tem só a Frente Nacional, tem vários outros coletivos que rolam pelo Brasil que fazem isso, começaram até antes da frente ou depois. Então, foi isso que nós fizemos. Então, o importante é que as mulheres estejam unidas, nova escola, velha escola, porque a gente não tinha espaço e a gente criou ele. Eu acho até que no lance da união, vocês no começo, eu acho que tinha até mais união do que... Hoje tem, claro que tem, mas eu acho que tinha mais união naquela época, talvez até porque tinha que ser mais resistência ainda, né? Tinha que ser mais resistência, e eu até falei também isso na conversa com a Rúbia, todas as coletâneas tinham representantes mulheres, né? Em todas as coletâneas tinha mulher representada, inclusive na coletânea, a coletânea Elas por Elas, que é só de mulher, uma coletânea só com mulheres, e nas outras também tinha. Então eu acho, e vocês mantiveram essa conexão, né? Vocês mantiveram essa união que atravessou décadas, né? Não era uma brigando com a outra, era uma puxando a outra, e vocês batiam de frente, né? Porque nas músicas, por exemplo, a gente tem vários raps da época muito muito machista, né? E vocês batiam de frente até nas letras, né? Vocês iam contra esses rap até nas letras, né? Eu acho assim muito importante a gente lembrar que a Dinadi, ela quando ela apareceu na cena, ela fazia o trampo lá em Campinas, e aí ela teve um trabalho que foi realmente reconhecido pela gravadora e despontou. Ela era muito talentosa, primeiro com visão de rua e depois com o trampo dela pessoal. Só que o fato dela ter chegado e ter tido a oportunidade não fez com que ela esquecesse da gente. Então, 2 oportunidades que eu nunca vou esquecer é o vídeo da Mente Engatilhada, que ela fez questão de que as mulheres estivessem lá. Então, eu, Rúbia, Shelly Line, a Negrali, que na época ainda estava no RZO. Então, assim, ela fez questão de falar, não, eu quero essa mina, e a gente está lá, isso faz parte da história, ninguém tira. E uma vez que nós fomos pro TUS, eu lembro, a gente estava sentada tudo junta, e ela falou, já tô avisando, se eu ganhar, vai subir todo mundo comigo. E a gente comeu assim, né? Eu falei, pô, é a mina que tá concorrendo, eu tô aqui, mas que a gente cola junto e tal, né?
E ela fez questão, ela subiu todo mundo e todo mundo falou. Eu falei, a Rúbia falou. Então, assim, isso é realmente mostrar sororidade. Não adianta a menina ficar falando, eu acho que tem que se unir e na hora do vamos ver não faz nada. Então, ela deixou realmente esse legado para a gente de representatividade e união. E aí a Dina Dias ela é eterna, agora esse ano 10 anos, né, da ausência dela, mas a gente tem que sempre lembrar dela, tocar as músicas e fazer. Já fizeram músicas, Mulher e o Clã fez música em homenagem a ela, eu sempre vou falar errado, Júpiter fez uma música que também fala das mulheres. Rap Plus Size, né? Então assim, é importante, a gente não pode esquecer quem teve quem apareceu aí nesse espaço tão difícil. E tem muitos caras que foram parceiros que ajudaram. Vamos dizer que tem mesmo. Mas na hora do vamos ver, no flyer, você via assim que os caras das gravadoras, das equipes, não queriam pôr as minas mesmo. Eles não queriam pôr as minas, entendeu? Então era assim, ou não tinha nenhuma, no máximo uma. E quando tinha duas, era assim, para cantar uma música, né? Então, era um espaço machista e ainda é. Só que agora a gente está mais unida e brigando para estar junto aí aparecendo. E eu vi que nesse último carnaval, acho que foi nesse último carnaval, né? Eu vi que você estava se aventurando ali no samba enredo, né? Vi que você estava na Nenê. Nem me fala. Você viu isso? Eu vi que achei que eu tinha tirado. Então, na verdade, eu toquei 10 anos na bateria. Eu tocava gogô na bateria. Então, eu tava lá com os manos, tocando a gogô e tal. Só que eu fiz uma cirurgia na coluna e eu não podia mais tocar. Aí eu falei, mãe, e agora? Não posso mais tocar, o que eu vou fazer? Aí eu fui com os compositores. E aí me acertei ali com os caras, eu saía nos compositores. Só que teve um ano que mudou lá a direção e aí falou, só vai entrar na ala quem apresentar enredo. Aí eu falei, mano, os caras vão ver que eu não sou da área e beleza, né? Vão me cortar, mas tô na ala. Fiz a letra passou. Aí eles, grava um CD. Falei, não vou gastar em estúdio. Aí, né, aquelas caras de pau, veio um amigo tocar o cavaco, fiz em casa, né, num estúdiozinho, gravamos CD, passei. Aí eu tive que ir pro palco. Mano, uma outra realidade, entendeu? Eu já tinha assistido vários finais de enredo, mas eu nunca pensei que eu ia estar lá. E aí foi eu, um menino, na época ele tinha uns 14 anos, o Matheus William, e um amigo do Cavaco, dos Gêmeos, que eles são bem conhecidos, fazer vários enredos. É o Rafa, né? O Rafa e o outro, eu esqueci o nome dele. São os irmãos, eu sei. Os irmãos Minueto. Irmãos Minueto. Aí eu sei que um deles foi tocar para mim e foi emocionante, mano. Foi a relação, mesmo que assim, eu sou do rap, né? Eu não sou uma pessoa que canta enredo. Mas assim, aí uma coisa que foi bem interessante. No primeiro dia não me cortaram, né? Aí quando eu me vi na palco da Nenê cantando o enredo com a bateria tocando atrás de mim, nosso coração foi a mil, assim, né? Aí e a Nenê, né? Nossa, a Nenê, que é a minha escola, azul e branco, aqui da Vila Matilde. E aí, quando a gente foi para uma salinha também, depois, só os compositores, né? Aí um cara do Rio que estava lá me chamou no canto e falou, quero te parabenizar, porque eu já vi muito cara, chegar naquela escada, amarelar e descer. E você, uma mulher, você subiu, defendeu sua música. Então, parabéns. Tá? Então, isso valeu a pena, assim, que dependente de na outra semana eu ter sido cortada, que é natural, né? Que a gente vai na levada do rap, né? Na cara de pau. E era um enredo que falava do Baobá. O do Baobá. Aí foi o de 2016, acho, né? 2016, acho. Não, 2017. Acho que foi antes. Não foi agora, né? Eu pensei que era de agora. Não, foi antes. Baobá, E, assim, foi incrível, tal, mas, mano, eu não sou do meio, né? Então foi uma coisa mais assim, para realizar um sonho para os compositores, que o Rap Hood, ele sai sempre lá no Ipiranga. No Ipiranga. A Sherry Line aqui da Dalila. Então, Dalila, então, assim, é natural que a gente que é da periferia, que o lugar que a gente tinha para ir, que a Juventude Negra se encontrava, era a escola de samba. Então, para ser o que é hoje, a gente passou por muito perrengue, né?
Então, quando a primeira vez que eu desfilei na Nenê foi o Narciso Negro, foi um auê, assim. Então, as letras, ela tem uma coisa da autoestima que a gente tem que participar mesmo, né? Mas foi uma aventura essa aí, viu? Pô, você viu, meu? Não era pra ver, acho que eu vou tirar. Não, mas eu acho que eu até lembro que eu ia na Nenê também, né? Eu acho que até lembro dessa eliminatória aí. Eu acho que até lembro do Baobá. Nossa, outro dia eu tava até vendo a letra, lembrando, né? Canta um pedacinho aí, Rose. A Nenê atravessou o oceano, ouviu o baobá, minha vila é azul e branco, da cor do mar, o fruto sagrado, tá na avenida, povo africano, harmonia e gente bonita. Ai, Pô, linda, harmonia, ginga, bonito samba. então, eu tenho vontade, esse eu ainda vou realizar, vou ver com os meninos, até com o Minuto que eles têm estúdio, de pedir para o intérprete gravar esse enredo, meu, que a letra ficou muito legal. Eu acho que na composição eu fui bem. Talvez eu não tenha, assim, o talento de cantar como intérprete, mas eu gostaria de ter isso registrado com o intérprete aí, para ter guardado aí, de repente a gente até usa isso aí numa escola, vai saber, né? Pra você Massa. concorrer, gasta muito, né? Gasta muito. Não, e aí quando eu cheguei lá, eu vi que os caras, eles levam um monte de músico. Eu tava com um amigo que foi sem cobrar, e aí você vai pôr aquele monte de gente, mano, você tem que comprar uma camisa para cada um. Se tiver 10 pessoas, você comprou 10 camisas. Se tiver 20, você comprou 20. Aí os caras levam ônibus, torcida, fogos. Eu falei, meu, o que eu vim fazer aqui, né? Mas valeu a pena, valeu a pena. A Luciene e a Drivite, elas estão perguntando. A pergunta é um pouco parecida. Quem ou o que te inspira? Você falou de sonho, a Drivite perguntando qual o sonho que você quer realizar. O sonho que eu quero realizar é gravar meu CD. Que independente de estar tudo virtual tal, mas eu sou das antigas, eu quero ter para entregar assim físico, né? E aí o ano retrasado eu comecei com essa vinil, ideia, né? Ou um vinil, se for um vinil ele chora, né? E aí o ano retrasado eu comecei, porque eu já faço há algum tempo alguns trabalhos com Eli, preto original, do DMN. E aí o ano passado eu sentei a sério com ele para conversar, falei, meu, chegou a hora, vamos fazer. E aí ele fez os beats, a gente já separou e eu já comecei a escrever as letras. Então eu que estou atrasada realmente com a parte das músicas. E aí o que a gente vai fazer? Enquanto eu estiver no isolamento social, eu tenho que terminar todas as letras para quando a gente pudesse encontrar eu por voz. Mas eu já estou assim gravando aqui. Então todas que eu faço, eu já gravo um vídeo, um áudio e mando para ele para já ir ficando no esquema, entendeu? Então a realização do sonho para mim para 2021 é gravar esse disco e pôr na rua. E quem ou o que te inspira? Meu, várias pessoas me inspiram, assim, Pô, é difícil, hein, essa pergunta? Vou falar nesse momento. Nesse momento, duas pessoas, assim, que me inspiram muito é a Ruby e a Sherline. Porque a gente teve um tempo separada, assim, um na correria aqui, outra na correria ali, mas a gente podia ficar sem se ver meses, até ano, mas o carinho e a amizade, o respeito, principalmente o respeito que uma teve pela outra, sempre foi muito grande, assim. Então, o fato da gente estar pelo projeto Unida agora fortalece demais. Então, eu aumento cada dia mais, assim, elas me dão uns puxão de orelha, é muito legal, assim, porque a gente troca muita ideia e se fortalece nesse período tão delicado que a gente está vivendo hoje. Então, elas são realmente a minha inspiração. Legal. E a gente já deu 1h e 4 minutos só, mas eu queria saber, porque tem muita coisa para perguntar, né, meu? Uma hora é pouco. Passa rápido, né? Você também faz parte do projeto aquele SP Hip Hop All Stars, né? Do Hélio, que junta do Hélio Branco. Do Hélio Branco, junta vários caras. E você também tem ido nos encontros, né?
da São Bento. Agora não, né? Porque agora com o isolamento não tá rolando mais, mas tava rolando, né? Os encontros na São Bento uma vez por mês, né? No último final de semana, no último sábado. Então, do All Stars, o DJ Hélio Branco, ele lançou o volume 1, só com artistas old school, e para o volume 2 ele me convidou, eu tenho uma música lá, então foi emocionante participar da gravação, porque antes da gente gravar a música, nós fizemos uma cypher. Então, se você assistiu hoje a Cypher 1, a 2, a 3, a 4, você vai falar, essa 1 aqui não está com nada, né? Mas foi a primeira que a gente gravou. Pra você ter uma ideia, tava o MCE, assim, terminando de escrever a letra, eu e o Catito, assim, todo mundo... Primeiro que, assim, se reencontrar foi emocionante. E gravar aquilo, eu várias vezes saí, assim, de lá da cabine para chorar, porque foi emocionante mesmo ele ter feito essa união da gente, a gente poder estar junto. Então, eu sou muito grata a ter amigos do hip hop, muitos fora até, mas os do All Stars, assim, para mim, são especiais, porque a gente teve a oportunidade pelo projeto de estar junto em palco, de fazer mesmo hip hop, de fazer virada cultural, e aí a gente se reencontra, né? E o mês do hip hop, o encontro da São Bento, é uma coisa assim que, tô fazendo mal falta, assim, porque eu já tô quase que nem um meme que eu vi, assim, já separando a roupa para os próximos, porque ir lá é emocionante, porque a gente se reencontra com muita gente e vê pessoas de outros estados que vão lá. Então, aquele marco histórico do hip hop de ter a São Bento, de ter voltado, é extremamente importante. Eu acho que foi uma perda realmente a gente ter ficado fora um tempo, mas eu não sou de chorar o leite derramado, acho que assim, tá lá, vamos lá todo mês. Então, eu faço realmente questão de ir lá todo mês, de fortalecer, de estar junto, porque é um local assim que a gente tem que manter na cultura hip hop, que é uma grande discussão se começou ali ou se não começou. Eu acho que o mais importante é ter ali. Se começou no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, eu acho que a gente não tem que ficar pensando nessas coisas do ego. Isso. Tem a São Bento, mano, vamos lá. Como tem os caras lá de Minas, que tem o Conto do Soul, que eu acho da hora ver o trampo dos caras, os caras fazem lá, que eu ainda quero ir. Então, acho que é o charme que o pessoal dança debaixo do viaduto lá no Rio de Janeiro. Eu acho que é importante a gente criar esses espaços e fortalecer. Não ficar vendo quem foi primeiro, quem não é a São Bento e tal. Então, assim, a São Bento realmente é um lugar extremamente importante na cultura do hip hop, não só no Brasil. Qualquer lugar, quando eu fui para Lisboa, muita gente me perguntou da São Bento. Então, todo lugar que você vai, as pessoas perguntam realmente do nosso encontro da São Bento. É o solo sagrado, né? O Rony tá fazendo com o Ninja, ele tá fazendo as lives com o Ninja no sábado, né? Mas é só música, né? E eles ficam conversando, ficam trocando ideia. Então, teve um dia que ele fez um encontro que ele convidou uns artistas. Eu participei, eu e a Abigail Chris, que tem o Pedagogia Hip Hop, e aí ele tocou e fez umas entrevistas, uma parte comigo, e depois ele tocou de novo com o Ninja e fez uma entrevista com a Cris. Então, acho interessante esse formato, que ele vai poder trazer vários artistas para a cena, né? Até adiantar para o pessoal que o Rony também já está convidado, já em breve ele vai participar aqui com a gente também. Legal. Agora a gente está chegando ao fim, Dico. Tem alguma coisa a mais? Fale agora ou cale-se para sempre. Só agradecer a Rose por ter aceitado esse convite aí nosso. É uma grande honra da gente conversar com você. Vai ter outros momentos aí, em outros formatos, e a gente vai convidar você novamente aí em vários momentos. Espero fisicamente presente para a gente dar um salve. E agradecer você ter contado esse recorte da sua vida aí, ter apresentado tanto quanto cultura, tanto quanto educação. E é isso, muito obrigado. Até breve. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar podendo falar, porque essas lives, eu acho que elas estão sendo extremamente importantes para as pessoas conhecerem o pessoal da Old School, tem outras pessoas fazendo live, mas assim, para a gente ver no momento certo que a gente estava querendo falar mais da gente, eu acho assim, tem que agradecer mesmo, da oportunidade de vocês, e de vocês lembrarem também de chamar essas pessoas das antigas, que o Bocada Forte, ele
ele é um instrumento de informação extremamente importante para o hip hop nacional. Então, estar inserida nele, para mim, é um prazer muito grande. Eu não sei se você lembra, vocês participaram com o Mina do bate-papo do Bocada em 2001, acho. O Mina participou, a gente fez o bate-papo. Então, e a gente tirou umas fotos, assim, que eu tava com o cabelão aqui vermelho. Nossa, eu tenho essas fotos, assim, foi muito louco. Nós fizemos um show lá no Somebody Love, e aí vocês acompanharam até o show e tal, e fizeram um bate-papo com a gente. E é só gratidão mesmo, de saber que vocês constroem a história real do hip-hop através das pesquisas que vocês fazem. Então é importante, porque não adianta também o artista fazer um trabalho e não ter esse link com pessoas verdadeiras como vocês. E se uma pessoa que não conhece o meio vai fazer uma entrevista, não tem esse olhar que vocês têm. Então, a gente fica realmente importante e apoia de coração, porque a gente sabe que o trabalho de vocês é importante para o futuro do hip hop. É isso aí, a gente agradece todo mundo que compareceu, que acompanhou, que seguiu, começou a seguir. Esse papo vai ficar disponível, vai ficar online, depois a gente joga pro YouTube também. Todo mundo vai poder acompanhar, vai ficar registrado. E na semana que vem, a gente vai fechar o trio, porque a gente já fez a Rúbia semana passada, a Rose hoje, e a semana que vem a Sherry Line. A Sherry Line é a nossa convidada. Não, eu vou estar aqui no bate-papo, fazendo um monte de perguntas. Isso, manda. Ô, Rose, manda seus contatos aí, ó, seu Instagram, Twitter, Facebook. Então, no Facebook eu tenho a página Rose MC e tenho a minha pessoal, que é Rose Rocha. No Instagram, Rose _MC85. E aí a gente tá aí com as clássicas hip hop. Legal, a gente vai colocar nos posts, a gente deixa tudo lá. Legal. Agradecer todo mundo aí de novo, que seguiu, que acompanhou. Fica ligado que a gente vai ter mais programas, estamos montando uma programação legal. Semana que vem, Sherry Line, dia 4 de agosto, né, Dico? Semana que vem, na terça, dia 4, às 20 horas. Isso, terça-feira, às 20 horas, mais um Algo a Dizer com a Sherry Line. Brigadão, todo mundo, Rose principalmente, para nós é uma honra, pioneira. Imagina. E é isso, boa noite para todos. Se cuidem, respeita o isolamento, quem não puder, usa máscara. Deixa eu mostrar, gente, esqueci de mostrar, olha, eu fiz até uma máscara personalizada aqui com o meu logotipo. Ó, o pessoal vai querer dessa daí, hein? Rose MC. Aí eu mandei fazer, tinha um vizinho aqui, um parceiro que faz, aí já meti meu logo aqui. Agora eu só ando de máscara já com o meu logo, ó. Vou perguntar que nem o Thaís, de quantos dólares custa essa? Então, o cara faz R$7. Vou passar o contato para vocês aqui, ó. De repente a gente faz aqui na reunião do Bocado e eu levo no metrô. Legal, tá pertinho. Falou, rapaziada, boa noite, abraço pra todo mundo. Boa noite, valeu. Isso. Falou, Tamo vamos junto. soltar a vinhetinha aqui. Aí você continua aí, hein, Rosa? Continua aí, só soltar a vinhetinha e a gente segue. Falou, rapaziada, boa noite. Eu tenho algo a dizer.